A porta se abriu e, por um segundo, o mundo dele desabou. Ali estava quem menos esperava encontrar, carregando nos olhos uma verdade que ele não tinha coragem de encarar. O ar pesou, o coração vacilou e algo impossível começou a nascer. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. Na madrugada de uma terça-feira chuvosa em Recife, o Hotel Continental acordou com um burburinho diferente. Os funcionários cochichavam pelos corredores sobre o hóspede do quarto presidencial que havia chegado na noite anterior. Kang Dae-jung, executivo de uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, desembarcara no Aeroporto Internacional dos Guararapes com uma comitiva discreta, mas que não passou despercebida pelos olhos atentos da imprensa local. Aos 32 anos, ele carregava nos ombros a responsabilidade de expandir os negócios da família para a América Latina, começando pelo Brasil. O pai, um homem rígido e tradicional, havia deixado claro que o fracasso não era uma opção aceitável. Dae-jung observava pela janela do 23º andar a cidade que se estendia até o horizonte, onde o Oceano Atlântico se confundia com o céu carregado de nuvens. O barulho do trânsito matinal subia até seu quarto como uma sinfonia urbana que ele ainda não conseguia decifrar. Carros buzinavam constantemente. Vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, e uma mistura de sons que incluía música, conversas altas e risos ecoava pelas avenidas. Era tão diferente de Seul, onde mesmo o caos tinha uma ordem silenciosa que ele compreendia perfeitamente. Vestiu um terno azul marinho impecável, ajustou a gravata de seda italiana e checou o relógio suíço no pulso. A reunião com os representantes da maior rede de varejo do Nordeste estava marcada para as 9 da manhã, e ele não podia se dar ao luxo de causar uma primeira impressão ruim. Desceu até o restaurante do hotel, onde o café da manhã já estava sendo servido. O ambiente era luxuoso, mas havia algo na atmosfera que o incomodava profundamente. As pessoas falavam alto demais, riam com muito entusiasmo, gesticulavam de forma exagerada. Era como se toda a energia brasileira estivesse concentrada naquele salão. Escolheu uma mesa no canto, longe do movimento, e fez seu pedido em inglês para o garçom, que o atendeu com um sorriso largo demais para o gosto dele. Café preto, pão torrado sem manteiga, frutas frescas. Simples, limpo, controlado. Enquanto aguardava, abriu o tablet e revisou mais uma vez a apresentação que havia preparado durante o voo de 15 horas. Cada slide havia sido cuidadosamente elaborado, cada palavra pesada e medida. O sucesso desta primeira reunião determinaria todo o futuro do projeto no Brasil. O movimento no restaurante aumentava gradualmente, e com ele, o ruído. Dae-jung sentia uma tensão crescente na nuca. Aquela familiar dor de cabeça que aparecia sempre que ele se encontrava em ambientes muito estimulantes. Fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar na respiração. Uma técnica que aprendera ainda criança para lidar com a ansiedade social que sempre o acompanhara. Quando os abriu, uma moça estava parada ao lado de sua mesa, segurando uma bandeja com seu pedido. Ela era completamente diferente de todas as mulheres que ele conhecia. Cabelos castanhos presos em um coque meio desfeito, pele bronzeada pelo sol nordestino, olhos escuros que brilhavam com uma vivacidade que ele jamais havia visto. Usava o uniforme simples do hotel, mas havia nela uma naturalidade que transformava qualquer roupa em algo especial. Sorriu ao depositar o café na mesa, e foi um sorriso genuíno, sem a artificialidade dos sorrisos profissionais aos quais ele estava acostumado. Tentou agradecer em inglês, mas ela já havia se afastado para atender outras mesas. Dae-jung a observou por alguns minutos, intrigado pela desenvoltura com que ela transitava entre os hóspedes, sempre com aquela energia contagiante que parecia iluminar o ambiente ao seu redor. Quando ela passou novamente por sua mesa, ele fez um gesto discreto para chamar sua atenção, mas ela não notou. Estava concentrada em equilibrar uma bandeja pesada enquanto conversava animadamente com um casal de idosos em uma mesa próxima, fazendo-os rir com alguma piada que ele não conseguiu compreender. A reunião começou às 9 em ponto no salão de convenções do hotel. Dae-jung apresentou o projeto com a precisão cirúrgica que caracterizava todos os seus negócios. Gráficos, projeções, análises de mercado, tudo estava ali, organizado de forma impecável. Mas, conforme os minutos passavam, ele percebia que algo não estava funcionando. Os empresários brasileiros pareciam educados, mas distantes. Faziam perguntas sobre aspectos que ele considerava secundários e demonstravam pouco interesse pelas informações técnicas que ele julgava cruciais.
A apresentação, que havia funcionado perfeitamente em Tóquio e em Singapura, parecia não fazer o menor sentido ali naquela sala em Recife. Durante o coffee break, um dos empresários se aproximou dele com um sorriso conciliador. Dr. Kang, o senhor tem um projeto muito interessante, muito bem estruturado. Mas me permita uma pergunta. O senhor conhece o Brasil? Conhece o brasileiro? A pergunta o pegou desprevenido. Claro que conhecia. Havia estudado todos os dados demográficos, econômicos, sociais. Sabia tudo sobre o mercado brasileiro, sobre o poder de compra, sobre as tendências de consumo. Mas a expressão no rosto do empresário sugeria que sua resposta não havia sido satisfatória. De volta ao quarto, Dae-jung sentia o peso de uma derrota que ele ainda não conseguia compreender completamente. Ligou para o pai em Seul, relatando os detalhes da reunião em coreano, tentando minimizar a sensação de que havia perdido uma oportunidade importante. A voz do pai do outro lado da linha era gélida, carregada de uma decepção que não precisava ser expressa em palavras. 1 mês, disse o homem antes de desligar. Você tem 1 mês para que isso dê certo. Caminhava pelo quarto como uma fera enjaulada, revendo cada momento da apresentação, cada reação dos empresários, tentando identificar onde havia errado. Do lado de fora, a vida da cidade continuava seu ritmo frenético, completamente alheia ao drama pessoal que se desenrolava no 23º andar do Hotel Continental. O sol do meio-dia transformava Recife em um caldeirão de cores e sons, mas para Dae-jung, tudo aquilo era apenas ruído. Larissa Silva equilibrava 3 bandejas ao mesmo tempo, enquanto subia as escadas de serviço até o 15º andar. Aos 27 anos, ela havia desenvolvido uma resistência física impressionante trabalhando como camareira no Hotel Continental há quase 5 anos. Nascida e criada no bairro de Casa Amarela, ela conhecia cada canto de Recife como a palma da mão, mas nunca havia imaginado que trabalharia em um lugar tão elegante quanto aquele hotel 5 estrelas na Boa Viagem. A manhã havia sido corrida, como sempre. Acordar às 5h30 para preparar o café da manhã para os filhos gêmeos de 8 anos, deixara-os na casa da mãe, pegara 2 ônibus até chegar ao trabalho. A vida não era fácil, mas Larissa tinha aprendido desde pequena que reclamar não resolvia nada. Melhor era encontrar razões para sorrir, e ela sempre encontrava muitas. Enquanto arrumava os quartos dos hóspedes estrangeiros, ela praticava as poucas palavras em inglês que havia aprendido assistindo filmes legendados na televisão. Good morning, thank you, excuse me. Não era muito, mas quebrava o galho na maioria das situações. Os hóspedes gostavam dela. Isso era evidente pelos elogios que chegavam até a gerência e pelas gorjetas generosas que ela recebia de vez em quando. Naquela tarde, foi escalada para levar algumas toalhas extras ao quarto presidencial. O hóspede era aquele coreano que havia chegado na noite anterior e sobre quem todo mundo estava comentando. Diziam que era muito rico, muito importante, mas também muito estranho. Não falava com ninguém, não sorria, parecia sempre carrancudo. A recepcionista havia comentado que ele mal cumprimentava quando passava pelo lobby e que falava apenas em inglês, mesmo quando era óbvio que não estava sendo compreendido. Larissa bateu na porta 3 vezes, como era protocolo, e aguardou. Uma voz respondeu algo que ela não entendeu, mas assumiu que era para entrar. Abriu a porta devagar, anunciando-se em português. Com licença, senhor. Trouxe as toalhas que o senhor pediu. O homem estava de pé em frente à janela, ainda vestindo o terno formal, mas com a gravata afrouxada e as mangas ligeiramente arregaçadas. Virou-se quando ela entrou, e Larissa pôde ver de perto o rosto que havia chamado a atenção de todas as funcionárias do hotel. Ele era bonito de uma forma diferente, com traços delicados mas marcantes, pele clara e cabelos negros perfeitamente penteados. Mas o que mais impressionava eram os olhos. Escuros, profundos e carregados de uma tristeza que ela reconhecia imediatamente. Era o mesmo olhar que via no espelho nos dias mais difíceis, quando o dinheiro não dava para chegar ao final do mês, quando os meninos ficavam doentes e ela não sabia como pagar o remédio. Ele murmurou algo em inglês que soou como um agradecimento, mas havia uma rigidez em sua postura que a fez hesitar. Larissa depositou as toalhas no banheiro, organizou-as no local apropriado, e quando voltou, ele ainda estava parado no mesmo lugar, olhando pela janela. Havia algo na linguagem corporal dele que gritava solidão, uma solidão profunda que ela conhecia bem demais. Por impulso, perguntou em português se estava tudo bem, se ele precisava de mais alguma coisa. Ele se virou, claramente sem entender, e tentou responder em inglês.
Mas as palavras saíam truncadas, misturadas com outras que ela não reconhecia. De repente, ela ouviu algo familiar no meio daquela confusão linguística. Uma palavra, talvez duas, que despertaram uma memória distante em sua mente. Quando era criança, Larissa morava no mesmo prédio que uma família coreana que havia se mudado para o Brasil na década de 90. O Sr. Park era engenheiro e trabalhava em uma empresa de construção civil. Dona Mi-young dava aulas particulares de matemática para complementar a renda familiar. Eles tinham uma filha da idade de Larissa, e as duas meninas haviam se tornado grandes amigas apesar da barreira do idioma. Durante 4 anos, até a família se mudar para São Paulo, Larissa passou tardes inteiras na casa dos Park, brincando com a filha, comendo comida coreana e, inevitavelmente, absorvendo palavras e expressões do idioma. Dona Mi-young havia tentado até ensinar-lhe o alfabeto coreano, mas aquilo era complexo demais para uma criança de 10 anos. As palavras, porém, essas ficaram gravadas em algum canto de sua memória, adormecidas por mais de 15 anos. Agora, ouvindo Dae-jung misturar inglês com coreano em sua frustração, aquelas palavras voltaram à superfície como bolhas de ar, emergindo das profundezas de um lago. Ela não sabia se ainda se lembrava corretamente, se a pronúncia estava certa, mas decidiu tentar. Olhou diretamente para ele e disse, com a delicadeza de quem oferece um copo de água a alguém sedento: "Annyeonghaseyo." O efeito foi instantâneo. Dae-jung parou no meio da frase em inglês. Os olhos se arregalaram e por um momento ele pareceu questionar se havia ouvido corretamente. Larissa sentiu o coração acelerar, temendo ter cometido algum erro grave, ter usado a palavra errada ou pronunciado de forma ofensiva. Mas então ele respondeu, em coreano, e ela reconheceu o cumprimento que Dona Mi-young usava toda manhã quando a encontrava no corredor do prédio. A partir daí, a comunicação se tornou um exercício de paciência e criatividade. Larissa lembrava-se de talvez umas 20 palavras em coreano, e Dae-jung falava um português extremamente básico que havia aprendido durante o voo. Mas, de alguma forma, eles conseguiram estabelecer uma ponte. Ela perguntou, em português misturado com coreano, como ele estava se sentindo. Ele respondeu com uma honestidade que o surpreendeu a ele mesmo, contando em inglês sobre a reunião fracassada, sobre a pressão do pai, sobre a sensação de estar completamente perdido em um país que ele não conseguia compreender. Larissa ouviu tudo com a atenção de quem está acostumada a resolver problemas práticos da vida. Quando ele terminou, ela sorriu daquele jeito especial que tinha, capaz de iluminar qualquer ambiente, e disse em português: "Olhe, meu querido, o problema não é o senhor. O problema é que o senhor está tentando vender geladeira para esquimó." Vendo a expressão confusa no rosto dele, ela tentou explicar em inglês, gesticulando bastante. "You no understand Brazil. Brazil is different. People is different." Ela passou os 20 minutos seguintes tentando explicar, com as poucas palavras que tinham em comum e muito gesticular, como funcionava o jeito brasileiro de fazer negócios. Falou sobre a importância dos relacionamentos pessoais, sobre como as pessoas precisavam confiar na pessoa antes de confiar no produto, sobre como um aperto de mão equivalia a mais que uma pilha de contratos. Dae-jung ouvia fascinado, não apenas pelas informações, mas pela paixão com que ela falava sobre seu país, sua gente. Quando Larissa finalmente teve que sair para continuar o trabalho, Dae-jung ficou parado no meio do quarto, sentindo como se uma janela tivesse se aberto em um cômodo, que estava fechado há muito tempo. Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, ele havia tido uma conversa real com alguém. E aquela mulher, com seus olhos brilhantes e seu sorriso contagiante, havia conseguido em 20 minutos o que dezenas de livros sobre negócios internacionais não haviam conseguido: fazer com que ele enxergasse o Brasil através dos olhos de quem realmente o conhecia. Na manhã seguinte, Dae-jung desceu para o café da manhã com uma expectativa diferente. Procurou por Larissa entre os funcionários, mas não a encontrou. Descobriu, perguntando discretamente na recepção, que ela trabalhava em turnos alternados e só voltaria no período da tarde. Passou o dia inteiro pensando na conversa que haviam tido, relembrando cada palavra em coreano que ela havia falado, cada explicação que ela havia tentado dar sobre a cultura brasileira. Decidiu cancelar a segunda reunião que havia agendado para aquela tarde. Em vez disso, quando Larissa apareceu para o turno da tarde, ele a procurou no corredor de serviço. Ela ficou surpresa ao vê-lo ali, fora do ambiente controlado do quarto presidencial. "Sr. Kang, aconteceu alguma coisa? O senhor precisa de alguma coisa no quarto?"
Ele balançou a cabeça, tentando formular em português o que queria dizer. Eu quero aprender, você, ensinar. Brasil? O pedido a pegou completamente desprevenida. Ali estava um homem claramente rico e poderoso, pedindo a uma camareira que o ensinasse sobre seu próprio país. Havia algo tão humilde e genuíno na forma como ele fez o pedido que ela não teve como recusar. Claro, meu bem. Mas não aqui no hotel, né? Se a gerência vê a gente conversando, pode dar problema pro meu emprego. Foi assim que começou uma rotina inusitada. Todas as tardes, depois que Larissa terminava o trabalho, eles se encontravam no pequeno café da esquina do hotel. Era um lugar simples, frequentado principalmente por trabalhadores do bairro, onde ninguém prestava atenção em um coreano de terno conversando com uma mulher de uniforme de camareira. Larissa chegava sempre cansada do trabalho, mas com uma energia renovada para aquelas aulas improvisadas de brasileirologia, como ela havia apelidado. Começou ensinando-lhe palavras básicas em português. Obrigado, em vez de thank you, por favor, em vez de please, com licença, em vez de excuse me. Mas logo percebeu que ele precisava de muito mais do que vocabulário. Precisava entender a alma brasileira, a forma como as pessoas se relacionavam, o que realmente importava para elas. Falou sobre a importância da família, sobre como os brasileiros valorizam o tempo passado com as pessoas queridas acima de qualquer conquista profissional. Dae-jung ouvia tudo com a concentração de um estudante dedicado. Fazia anotações em um caderno pequeno que havia comprado especialmente para aquelas aulas, escrevendo em coreano suas impressões sobre o que ela contava. Às vezes, interrompia para fazer perguntas que mostravam como sua perspectiva de mundo era diferente. Mas como eles fazem negócio se passam tanto tempo com a família? Perguntou um dia. Larissa riu daquela pergunta, explicando que, para os brasileiros, família e trabalho não eram coisas separadas. A gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. Conforme os dias passavam, Dae-jung começou a notar mudanças sutis em si mesmo. Caminhando pelas ruas de Recife com Larissa, ele percebia detalhes que antes havia ignorado completamente. O cheiro do café passado na hora que saía das padarias, o som do violão de um músico de rua na esquina, a forma como as pessoas cumprimentavam umas às outras com abraços calorosos mesmo quando se encontravam por acaso na rua. Tudo aquilo era novo para ele, como se estivesse descobrindo um país que existia há muito tempo, mas que ele nunca havia realmente visto. Larissa, por sua vez, ficava fascinada com as histórias que ele contava sobre a Coreia. Falava sobre as estações bem definidas, sobre a disciplina que aprendera desde criança, sobre a pressão constante para ser o melhor em tudo que fazia. Ela ouvia com a mesma atenção que ele dedicava às suas explicações sobre o Brasil, fazendo perguntas que mostravam como aquele mundo era exótico para ela quanto o Brasil era para ele. Um dia, ela o levou para conhecer o mercado de São José, no centro histórico de Recife. Era um sábado de manhã, e o lugar fervilhava de vida. Vendedores gritavam os preços das frutas, clientes regateavam com entusiasmo, crianças corriam entre as barracas. O barulho, os cheiros, as cores, tudo aquilo era intenso demais para Dae-jung, que se sentia sufocado pela quantidade de estímulos. Mas Larissa segurava sua mão, guiando-o entre a multidão, apresentando-o aos vendedores como se ele fosse um velho amigo. Seu Antônio, esse aqui é o Dae-jung, o coreano que eu te falei. O vendedor de frutas, um homem de uns 60 anos com um sorriso banguela, cumprimentou Dae-jung como se o conhecesse há anos. Ofereceu uma manga para ele provar, cortada na hora, e ficou esperando a reação. Dae-jung provou com cuidado, sentindo o suco doce escorrer pelo queixo, e sua expressão de surpresa fez seu Antônio gargalhar. Rapaz, nunca comeu manga, é? Pois tome, leve essas aqui. São as melhores de Pernambuco. Foi a primeira vez em muito tempo que Dae-jung se sentiu verdadeiramente aceito em um grupo. Não por seu dinheiro, não por sua posição social, mas simplesmente por ser quem era naquele momento. Um homem tentando entender um mundo novo, guiado por uma mulher que via nele algo além da frieza que ele mostrava para o resto do mundo. Quando saíram do mercado, carregados de frutas que seu Antônio havia insistido em dar de presente, Dae-jung se sentia diferente, como se algo dentro dele tivesse se movido ligeiramente de lugar. Naquela noite, ligou para o pai em Seul e, pela primeira vez, não relatou números nem estratégias. Contou sobre o mercado, sobre as pessoas que havia conhecido, sobre como estava começando a entender que fazer negócios no Brasil era muito mais sobre construir relacionamentos do que sobre apresentar planilhas.
A voz do pai do outro lado da linha era cética, impaciente. Você não foi para o Brasil para fazer turismo, disse friamente. Tem 2 semanas para apresentar resultados concretos. Quando desligou o telefone, Dae-jung sentiu o peso familiar da pressão familiar. Mas desta vez havia algo diferente. Uma pequena voz interior que questionava se o caminho que ele havia seguido a vida inteira era realmente o único possível. Pela primeira vez, ele se perguntou se ser o filho perfeito valia o preço que estava pagando em solidão e distanciamento emocional. Na segunda-feira seguinte, Dae-jung acordou com uma ideia completamente nova. Em vez de agendar reuniões em salas de conferência assépticas, decidiu convidar os empresários locais para um almoço informal em um restaurante típico que Larissa havia recomendado. O restaurante ficava no bairro do Recife Antigo, em um casarão colonial que havia sido transformado em um espaço acolhedor onde se servia comida pernambucana autêntica. Chegou ao local 1 hora antes do horário marcado, nervoso como nunca havia estado antes de uma reunião. Desta vez, porém, não era o nervosismo da pressão por resultados, mas a ansiedade de quem estava tentando algo completamente novo. Havia trocado o terno formal por uma camisa de linho e uma calça de algodão, seguindo o conselho de Larissa de que no Nordeste a elegância estava na simplicidade e no conforto. Os empresários chegaram pontualmente, mas a atmosfera era completamente diferente da reunião anterior. O ambiente descontraído do restaurante, o cheiro da comida caseira, a música suave ao fundo, tudo contribuía para uma sensação de relaxamento que Dae-jung nunca havia experimentado em um contexto profissional. Em vez de começar imediatamente com números e projeções, ele pediu sugestões sobre o que provar no menu, admitindo que ainda estava descobrindo a culinária local. O almoço se estendeu por mais de 3 horas, e durante esse tempo, Dae-jung fez algo que jamais havia feito antes. Falou sobre si mesmo como pessoa, não apenas como empresário. Contou sobre sua infância na Coreia, sobre a pressão de crescer em uma família de empresários, sobre como havia se sentido perdido ao chegar ao Brasil. Os empresários brasileiros responderam da mesma forma, compartilhando histórias pessoais, falando sobre suas famílias, sobre os desafios de fazer negócios no Nordeste. Foi durante a sobremesa que o assunto finalmente voltou ao projeto. Mas desta vez, a conversa fluiu naturalmente, com os empresários fazendo sugestões, propondo adaptações, oferecendo parcerias que Dae-jung nem havia cogitado. Eles falaram sobre a necessidade de adaptar o produto para o mercado local, sobre a importância de contratar funcionários da região, sobre como envolver a comunidade no processo. Quando se despediram, já no final da tarde, Dae-jung tinha em mãos compromissos concretos que superavam em muito suas expectativas iniciais. Mas, mais importante do que isso, tinha a sensação de que havia estabelecido relacionamentos genuínos, baseados em confiança mútua e respeito. Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, ele se sentia otimista sobre o futuro do projeto. Naquela noite, procurou Larissa no café onde costumavam se encontrar. Ela chegou com o rosto iluminado de curiosidade, querendo saber como havia sido o almoço. Quando ele contou sobre o sucesso da reunião, ela bateu palmas de alegria como se a vitória fosse dela também. Eu sabia que ia dar certo. O senhor só precisava mostrar quem é de verdade, não essa pessoa toda dura que fica escondida atrás do terno. A observação o fez refletir profundamente sobre a pessoa que ele havia se tornado ao longo dos anos. Desde criança, havia aprendido que demonstrar emoções era sinal de fraqueza, que manter distância era a melhor forma de exercer autoridade, que o sucesso profissional era mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Mas ali, sentado naquele café simples, conversando com uma mulher que conseguia arrancar sorrisos genuínos dele, Dae-jung se perguntou se aqueles ensinamentos realmente faziam sentido. Larissa, percebendo sua expressão pensativa, tocou levemente em sua mão. "O senhor tá bem?" Parece preocupado. O toque dela era gentil, caloroso, completamente diferente do contato formal e calculado ao qual ele estava acostumado. Por um momento, ele teve vontade de contar tudo a ela. Sobre a solidão que sentia desde criança, sobre a pressão constante de ter que ser perfeito, sobre como nunca havia tido um relacionamento amoroso verdadeiro porque sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. Mas as palavras não saíam. Havia uma barreira dentro dele, construída ao longo de décadas, que impedia que ele se mostrasse completamente vulnerável para qualquer pessoa. Em vez disso, murmurou algo sobre estar cansado e agradeceu a ela por toda a ajuda. Larissa sorriu, mas ele percebeu que havia algo diferente em seu olhar, como se ela tivesse captado a tristeza que ele tentava esconder. Nos dias seguintes,
Dae-jung mergulhou no trabalho com uma energia renovada. As parcerias estabelecidas durante o almoço se multiplicaram em novos contatos, novas oportunidades, novos projetos. Em uma semana, ele havia conseguido mais do que nas 3 semanas anteriores. O pai, ao receber o relatório detalhado dos progressos, demonstrou uma satisfação cautelosa, mas ainda cobrando resultados ainda maiores. Paradoxalmente, conforme o sucesso profissional crescia, Dae-jung se sentia cada vez mais vazio emocionalmente. As conversas com Larissa continuavam, mas ele percebia que estava se tornando mais cauteloso, mais distante. A proximidade que havia se desenvolvido entre eles começava a assustá-lo, despertando sentimentos que ele não sabia como lidar. Ela, por sua vez, parecia perceber a mudança, embora não comentasse diretamente. Uma tarde, depois de mais uma reunião bem-sucedida, Dae-jung retornou ao hotel com uma sensação estranha de vitória vazia. Havia conseguido fechar o maior contrato de sua carreira, garantindo a expansão da empresa para todo o território nordestino. Era exatamente o que seu pai esperava, o que ele havia sonhado quando aceitou vir para o Brasil. Mas, em vez de euforia, sentia apenas um cansaço profundo. Subiu para o quarto e encontrou Larissa arrumando a cama. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso não chegou aos olhos como de costume. Oi, seu Dae-jung. Como foi o dia? Ele contou sobre o contrato, sobre os números impressionantes, sobre como o projeto finalmente estava tomando forma. Ela o parabenizou, mas havia uma formalidade em suas palavras que não existia antes. Foi quando ele percebeu o que estava acontecendo. Conforme ele se tornava mais bem-sucedido profissionalmente, estava retornando automaticamente para a postura que sempre havia mantido, distante, controlado, focado apenas nos resultados. E Larissa, com sua sensibilidade aguçada, estava respondendo a essa mudança, se afastando também. Era como se o homem que ela havia ajudado a descobrir estivesse lentamente desaparecendo, sendo substituído pelo executivo frio que ela havia conhecido no primeiro dia. Naquela noite, Dae-jung não conseguiu dormir. Ficou na varanda do quarto, observando a cidade que se estendia até o oceano, pensando sobre as escolhas que havia feito na vida. Sucesso profissional sempre havia sido seu objetivo principal, mas pela primeira vez ele se perguntou sobre o preço que havia pagado por isso. Solidão, relacionamentos superficiais, uma vida emocional praticamente inexistente. Pela manhã, decidiu procurar Larissa para conversar sobre seus sentimentos. Mas quando chegou ao hotel, descobriu que ela havia pedido folga por motivos pessoais. A recepcionista não soube dar mais detalhes, apenas que ela voltaria na semana seguinte. Dae-jung passou o dia inteiro inquieto, percebendo como a ausência dela afetava seu humor e sua concentração. Foi só no final da tarde que conseguiu o telefone dela com uma colega de trabalho. Ligou várias vezes, mas ela não atendia. Finalmente decidiu ir até a casa dela em Casa Amarela, pegando um táxi que levou mais de 1 hora para atravessar a cidade no trânsito intenso do final do dia. O bairro era completamente diferente de Boa Viagem, com ruas mais estreitas, casas simples, uma vida comunitária intensa que se desenrolava nas calçadas. Encontrou a casa depois de perguntar para várias pessoas, que o orientaram com a gentileza típica dos recifenses. Era uma construção modesta, pintada de azul desbotado, com um pequeno quintal na frente onde 2 crianças brincavam. Quando ele se aproximou do portão, as crianças pararam de brincar e o observaram com curiosidade. Eram 2 meninos idênticos, claramente gêmeos, com os mesmos olhos brilhantes da mãe. Larissa apareceu na porta quando ouviu vozes no quintal. Ao vê-lo parado ali, com o terno amassado e uma expressão vulnerável que ela nunca havia visto antes, seu coração disparou. Dae-jung, o que o senhor está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Havia surpresa em sua voz, mas também uma mistura de preocupação e algo que ele não conseguiu identificar. Ele tentou explicar em português, mas as palavras saíam atropeladas, misturadas com inglês, e até algumas expressões em coreano. Falou sobre como havia sentido falta dela, sobre como percebeu que estava se fechando novamente, sobre como não queria perder a conexão que haviam construído. Os meninos observavam a cena com fascínio. Nunca haviam visto a mãe conversando com um estrangeiro, muito menos um que gesticulava tanto e misturava tantos idiomas. Larissa olhou ao redor, percebendo que alguns vizinhos haviam saído de casa para observar a situação. Um coreano de terno no bairro de Casa Amarela definitivamente era um acontecimento digno de atenção. Entra, disse ela, abrindo o portão. Vamos conversar dentro. A casa era pequena,
mas arrumada com um carinho que se percebia em cada detalhe. Móveis simples, mas bem cuidados, fotografias dos meninos espalhadas pelas paredes, plantas em vasos improvisados que davam vida aos ambientes. Dae-jung se sentou no sofá da sala, sentindo-se gigante naquele espaço acolhedor mas diminuto, comparado ao quarto do hotel. Os gêmeos se aproximaram com a curiosidade natural das crianças. "Mãe, quem é esse moço? Por que ele fala esquisito?" perguntou um deles. Larissa explicou em poucas palavras que Dae-jung era um amigo que veio da Coreia para trabalhar no Brasil. "Coreia fica longe, mãe?" perguntou o outro. "Muito longe, meu amor. Do outro lado do mundo." Dae-jung observava a interação entre mãe e filhos com uma mistura de fascínio e melancolia. Havia uma naturalidade no amor que eles demonstravam uns pelos outros. Uma facilidade em expressar carinho que ele jamais havia experimentado na própria família. Quando um dos meninos se aproximou dele e perguntou se ele sabia jogar videogame, Dae-jung se viu tentando explicar em português que na Coreia ele havia sido campeão de um jogo eletrônico na escola. A tarde se transformou em uma experiência completamente nova para ele. Jogou videogame com os meninos, ajudou Larissa a preparar o jantar, ouviu histórias sobre a vida no bairro. Pela primeira vez na vida adulta, ele se sentiu parte de uma família, mesmo que temporariamente. Quando chegou a hora de ir embora, os meninos pediram para que ele voltasse, e Larissa não disse nada contra. No táxi de volta para o hotel, Dae-jung refletia sobre as horas que havia passado naquela casa simples. Havia experimentado uma paz que não sentia desde a infância, antes que as pressões familiares e sociais começassem a moldá-lo em uma pessoa que ele não tinha certeza de que realmente queria ser. Pela primeira vez, conseguiu imaginar uma vida diferente, onde o sucesso não fosse medido apenas por números numa planilha. Nos dias seguintes, estabeleceu uma nova rotina. Pela manhã, cuidava dos negócios com a eficiência que sempre o caracterizou. As parcerias floresciam, novos projetos surgiam. O crescimento da empresa no Brasil superava todas as projeções, mas todas as tardes, depois do trabalho, ele ia para a Casa Amarela, onde Larissa e os meninos o recebiam como se ele fosse um velho amigo da família. Ensinou os gêmeos algumas palavras em coreano, contou histórias sobre seu país natal, mostrou fotos de Seul no celular. Eles ficavam fascinados com as imagens dos prédios enormes, das ruas limpas, da neve que ele descrevia, mas que eles nunca haviam visto. Em troca, eles o ensinavam sobre a vida em Recife, sobre futebol, sobre música brasileira, sobre como fazer pipoca doce no fogão. Larissa observava essas interações com uma mistura de alegria e apreensão. Via como Dae-jung se transformava na presença dos meninos, como o sorriso aparecia naturalmente em seu rosto, como ele relaxava e se permitia ser genuinamente feliz. Mas também percebia que aquela situação não poderia durar para sempre. Ele tinha uma vida na Coreia, responsabilidades, uma família que esperava seu retorno. Uma noite, depois que os meninos foram dormir, eles conversaram sobre o futuro. Dae-jung falou sobre a pressão crescente do pai para que ele retornasse a Seul, agora que o projeto no Brasil estava consolidado. Havia conseguido tudo o que fora enviado para conseguir, e até mais. Não havia razão justificável para permanecer no Brasil por mais tempo. Larissa ouviu em silêncio, sentindo o coração se apertar com cada palavra. Havia se apegado a ele mais do que gostaria de admitir, não apenas romanticamente, mas como pessoa. Vê-lo descobrir a alegria de relacionamentos genuínos, observar sua transformação de um homem frio em alguém capaz de rir e brincar com crianças, tudo isso havia se tornado precioso para ela. "E o que o senhor quer fazer?" perguntou finalmente. Dae-jung ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. "Não sei", respondeu honestamente. "Pela primeira vez na vida, eu realmente não sei o que quero fazer." A conversa foi interrompida pelo telefone de Dae-jung tocando. Era o pai, ligando de Seul. Ele atendeu em coreano, e Larissa pôde perceber pela mudança em sua postura e no tom de voz que não era uma conversa agradável. Quando desligou, alguns minutos depois, sua expressão havia se fechado completamente. "Tenho que voltar para a Coreia na próxima semana", disse em voz baixa. "Meu pai marcou meu casamento com a filha de um parceiro de negócios. A cerimônia será no final do mês." A notícia caiu como uma bomba no pequeno sala. Larissa sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago, mas tentou manter a compostura. "Casamento arranjado?" perguntou, tentando entender. Dae-jung explicou sobre as tradições familiares, sobre como os casamentos ainda eram frequentemente organizados pelos pais nas famílias empresariais coreanas.
sobre como ele sempre soubera que um dia isso aconteceria. Falava de forma mecânica, como se estivesse relatando fatos sobre a vida de outra pessoa. E o senhor quer se casar com ela? Perguntou Larissa, embora já soubesse a resposta pela expressão no rosto dele. Querer não tem nada a ver com isso, respondeu ele. É meu dever como filho, como herdeiro da empresa. É assim que as coisas funcionam na minha família. Larissa se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua silenciosa do bairro. Sabe o que é engraçado? Disse sem se virar. O senhor me ensinou tanto sobre o Brasil que esqueci de ensinar a coisa mais importante sobre a gente. Daijung perguntou o que era. Brasileiro não faz o que não quer fazer. A gente pode não ter muito dinheiro, pode não ter muito estudo, mas a gente escolhe como quer viver. As palavras dela ecoaram na mente de Daijung durante toda a noite. De volta ao hotel, ele ficou acordado pensando sobre as escolhas que havia feito na vida, sobre as que ainda poderia fazer. Pela primeira vez, questionou seriamente se a vida que o esperava na Coreia era realmente a vida que ele queria viver. Na manhã seguinte, ligou para o pai e pediu mais 2 semanas no Brasil, alegando questões burocráticas pendentes com o projeto. A conversa foi tensa, mas conseguiu o prazo. Sabia que estava apenas adiando uma decisão inevitável, mas precisava desse tempo para organizar os pensamentos e sentimentos. Passou as 2 semanas seguintes como se fossem suas últimas no planeta. Visitou todos os lugares de Recife que Larissa havia mencionado, comeu em todos os restaurantes que ela havia recomendado, conversou com todas as pessoas que ela havia apresentado. Era como se estivesse tentando absorver toda a experiência brasileira possível antes de retornar à vida anterior. Larissa tentava manter a normalidade, mas estava visivelmente triste. Os meninos percebiam que algo estava errado, embora não entendessem exatamente o que. Faziam perguntas sobre quando Daijung voltaria da Coreia, se ele poderia visitá-los de novo, se eles poderiam ir conhecer seu país. Eram perguntas inocentes que cortavam o coração dos 2 adultos. No último final de semana, Daijung organizou um churrasco no quintal da casa de Larissa, convidando todos os vizinhos que havia conhecido. Foi uma festa simples, mas cheia de alegria e calor humano. Ele participou das conversas, riu das piadas, até tentou cantar junto quando alguém trouxe um violão. Os vizinhos o adotaram como se fosse um parente distante que estava visitando pela última vez. Quando a festa terminou e os vizinhos foram embora, restaram apenas ele, Larissa e os meninos no quintal ainda iluminado pelas lâmpadas coloridas que haviam usado para decorar. As crianças adormeceram no colo dele enquanto ele contava histórias sobre dragões coreanos, e Larissa se sentiu como se estivesse observando uma cena de uma vida que poderia ter sido. Na segunda-feira, véspera da partida, Daijung passou o dia cuidando das últimas questões profissionais. Entregou a operação da empresa para a equipe local que havia montado, garantindo que tudo continuaria funcionando perfeitamente após sua partida. Era o final perfeito de um projeto bem-sucedido, exatamente como seu pai havia imaginado. Mas quando chegou a hora de se despedir de Larissa e dos meninos, toda a preparação emocional que ele havia tentado fazer se desfez completamente. Os gêmeos o abraçaram com força, pedindo promessas de que ele voltaria logo, de que mandaria cartas da Coreia, de que não se esqueceria deles. Larissa estava quieta, tentando não chorar na frente dos filhos. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala, ela lhe entregou um pequeno embrulho. É uma lembrança do Brasil, disse simplesmente. Dentro havia uma foto dos 4 juntos durante o churrasco e um pequeno amuleto de proteção que ela havia comprado na feira de artesanato. Para o senhor não se esquecer de que aqui tem gente que torce por sua felicidade. Daijung segurou o presente como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Quis dizer muitas coisas, explicar sobre seus sentimentos, sobre como aqueles meses haviam mudado sua vida, sobre como ele gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas as palavras não saíam, presas por anos de educação emocional repressiva. Em vez disso, beijou a testa dela delicadamente, um gesto que carregava todo o carinho que ele não conseguia expressar em palavras. Depois saiu sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, não teria forças para partir. No voo de volta para Seul, Daijung passou as 15 horas olhando pela janela, observando como o mundo se transformava embaixo dele. Saía do Brasil dourado pelo sol para entrar na Coreia coberta pelo inverno. A mudança física parecia simbolizar a transformação emocional que ele estava experimentando, deixando para trás a pessoa calorosa que havia descoberto ser para retomar o papel frio que sempre havia representado.
O casamento aconteceu exatamente como planejado. Uma cerimônia elegante, com centenas de convidados importantes, uma noiva bonita e educada que disse sim na hora certa e sorriu nas fotos apropriadas. Dae-jung representou seu papel perfeitamente, o filho obediente que cumpria as expectativas familiares. Por fora, tudo parecia exatamente como deveria ser. Mas por dentro, ele carregava as memórias de tardes em Casa Amarela, do riso dos gêmeos, do cheiro da comida caseira de Larissa, da sensação de pertencer a uma família de verdade. Eram lembranças que ele guardava como um tesouro secreto, trazendo-as à mente sempre que a vida em Seul se tornava particularmente sufocante. Meses se passaram na rotina de sua nova vida de casado. A esposa era exatamente o que seus pais haviam escolhido. Educada, discreta, focada em manter as aparências sociais. Eles viviam como dois estranhos educados dividindo o mesmo espaço, cumprindo os protocolos sociais sem nunca realmente se conectarem emocionalmente. O trabalho ia bem, melhor do que nunca. O sucesso no Brasil havia elevado sua posição na empresa, e novos projetos internacionais eram constantemente colocados sob sua responsabilidade. Por qualquer métrica externa, ele havia se tornado tudo o que fora criado para ser: um empresário bem-sucedido, um marido adequado, um filho que honrava o nome da família. Até que, um ano depois de ter deixado o Brasil, recebeu uma carta que mudou tudo. Era de Larissa, escrita em português cuidadoso, contando sobre a vida dos meninos, sobre como eles ainda falavam dele, sobre como havia conseguido um emprego melhor graças às referências que ele havia providenciado antes de partir. Mas no final da carta, havia uma notícia que fez seu coração parar por um momento. Ela estava doente. Algo sério, que exigia tratamento caro que ela não tinha condições de pagar. Não estava pedindo ajuda, apenas compartilhando a notícia como quem conta novidades para um velho amigo. Mas Dae-jung leu entre as linhas toda a preocupação e medo que ela tentava esconder. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou pensando na mulher que havia transformado sua vida, que lhe havia ensinado o que significava realmente se conectar com outras pessoas, que agora enfrentava sozinha uma batalha que talvez não conseguisse vencer. Pela manhã, tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Pediu uma reunião urgente com o pai, dizendo que tinha uma proposta importante para expandir os negócios da empresa para a América Latina. Preparou uma apresentação detalhada, mostrando como o sucesso no Brasil poderia ser replicado em outros países da região, como era necessário estabelecer uma base permanente em Recife para coordenar essas operações. O pai ouviu interessado. A ideia fazia sentido do ponto de vista empresarial, e o histórico de sucesso de Dae-jung no Brasil tornava a proposta ainda mais atrativa. Quando ele sugeriu que retornasse ao Brasil para estabelecer e liderar essa nova operação, o pai hesitou apenas momentaneamente antes de aprovar. 2 semanas depois, Dae-jung estava de volta a Recife, oficialmente como diretor da nova divisão latino-americana da empresa. Desta vez, porém, veio sozinho. Havia deixado a esposa em Seul, alegando que se tratava de uma designação temporária de 2 anos. Ambos sabiam que era mentira, mas mantiveram a farsa por conveniência social. Sua primeira parada não foi no Hotel Continental, mas diretamente em Casa Amarela. Quando Larissa abriu a porta e o viu parado ali, mais uma vez com o terno amassado e uma expressão vulnerável, ela sentiu as pernas fraquejarem. Dae-jung? O que... Como... Por que o senhor está aqui? Ele entrou sem cerimônia, como se nunca tivesse saído, e a abraçou com força. Era a primeira vez que se abraçavam de verdade, sem reservas, sem protocolos sociais. Ele sentiu como ela havia emagrecido, percebeu a fragilidade que ela tentava esconder sob a alegria do reencontro. Vim cuidar da pessoa mais importante da minha vida, disse ele em português, que havia continuado estudando durante todo o ano em que estiveram separados. E desta vez não vou embora nunca mais. Os gêmeos apareceram correndo quando ouviram sua voz, gritando de alegria como se fosse Natal e aniversário ao mesmo tempo. Eles haviam crescido um pouco, mas conservavam a mesma espontaneidade e carinho que ele tão bem se lembrava. Vocês me esperaram? Perguntou-se, ajoelhando para recebê-los no abraço. Mãe disse que o senhor ia voltar, respondeu um deles. E a gente sempre acredita na mãe. Naquela tarde, ele contou para Larissa sobre sua decisão de voltar para o Brasil definitivamente, sobre como havia conseguido convencer o pai a criar a nova divisão da empresa, sobre como pretendia construir uma vida completamente nova ali. Ela ouvia com uma mistura de alegria e incredulidade,
ainda não conseguindo acreditar completamente que ele havia deixado tudo para trás para ficar com ela. E sua esposa? Perguntou finalmente. Dae-jung explicou sobre o casamento arranjado, sobre como nunca havia existido amor verdadeiro entre eles, sobre como estava iniciando o processo de divórcio. Seria complicado, envolveria escândalos familiares e sociais na Coreia, mas ele estava disposto a enfrentar as consequências. Por que o senhor fez isso? Perguntou ela, os olhos cheios de lágrimas. Por que deixou sua vida lá para trás? Dae-jung segurou as mãos dela, olhando diretamente nos olhos que haviam sido a primeira coisa que o encantara nela. Porque você me ensinou que a vida não é sobre fazer o que é esperado de você, mas sobre escolher ser feliz. E eu escolho ser feliz aqui, com vocês. Nos meses seguintes, Dae-jung se estabeleceu definitivamente em Recife. Comprou uma casa maior em Casa Amarela, onde poderia viver com Larissa e os meninos. Montou o escritório da nova divisão da empresa no centro da cidade, contratou funcionários locais, estabeleceu parcerias que beneficiavam tanto os negócios quanto a comunidade local. O tratamento de Larissa teve o melhor acompanhamento médico possível, e ela respondeu bem ao cuidado especializado. Mês após mês, sua saúde melhorava, e com ela, a alegria voltava a iluminar seus olhos. Dae-jung a acompanhava a todas as consultas, aprendendo a navegar pelo sistema de saúde brasileiro, descobrindo mais uma faceta da vida no país que havia escolhido como lar. Os gêmeos se adaptaram naturalmente à presença constante de Dae-jung. Ele os ajudava com o dever de casa, levava ao futebol nos fins de semana, ensinou-lhes sobre a Coreia e aprendeu com eles sobre o Brasil. Gradualmente, eles começaram a chamá-lo de pai, primeiro timidamente, depois com a naturalidade de quem sempre o teve por perto. A adaptação não foi sem desafios. A família de Dae-jung na Coreia ficou furiosa com suas escolhas, cortando relações financeiras e ameaçando removê-lo da herança familiar. Alguns dos clientes mais conservadores questionaram sua mudança de estilo de vida. Mas para cada porta que se fechava, duas novas se abriam. E ele descobriu que o networking baseado em relacionamentos genuínos era muito mais forte do que qualquer imposição hierárquica. Um ano depois de seu retorno definitivo ao Brasil, Dae-jung e Larissa se casaram em uma cerimônia simples na praia de Boa Viagem. Foi uma festa pequena, apenas com os amigos mais próximos e a família de Larissa, mas cheia do calor humano que ele havia aprendido a valorizar acima de qualquer ostentação. Os meninos foram seus pajens, carregando as alianças com seriedade de adultos e alegria de crianças. Durante a cerimônia, conduzida por um pastor local que conhecia a família de Larissa há décadas, Dae-jung fez seus votos em português fluente, prometendo amar e cuidar não apenas de Larissa, mas também dos meninos que já considerava seus filhos. Quando chegou a vez dela, Larissa surpreendeu a todos falando algumas palavras em coreano que havia aprendido secretamente, declarando seu amor na língua natal dele. A festa se estendeu até altas horas, com música ao vivo, comida caseira preparada pelos vizinhos e muita dança. Dae-jung, que um dia havia sido incapaz de relaxar em uma simples reunião de negócios, agora dançava forró descalço na areia, rindo enquanto Larissa tentava ensinar-lhe os passos básicos. Quando finalmente ficaram sozinhos na casa nova, já era quase amanhecer. Sentaram-se na varanda, observando o sol nascer sobre a cidade que havia se tornado o cenário de sua história de amor improvável. Tem algum arrependimento? Perguntou Larissa, apoiando a cabeça no ombro dele. Dae-jung pensou por um momento sobre tudo que havia deixado para trás, sobre a vida que poderia ter tido se tivesse seguido o caminho traçado por sua família. Só um, respondeu finalmente. Larissa levantou a cabeça preocupada. Qual? Ele sorriu daquele jeito que ela havia aprendido a amar, genuíno e cheio de luz. Deveria ter aprendido português mais cedo. Assim teria conseguido dizer "eu te amo" no primeiro dia em que percebi que era isso que sentia. Ela riu, beijando-o suavemente. Não se preocupe, disse. Temos o resto da vida para praticar. 2 anos depois, Dae-jung caminha pelas ruas de Recife como se tivesse nascido ali. Fala português com sotaque coreano que as pessoas acham charmoso. Conhece pelo nome todos os vendedores da feira onde compra os ingredientes para os pratos coreanos que aprendeu a cozinhar para a família. A empresa cresce constantemente, estabelecendo parcerias por toda a América Latina, mas sempre com foco na responsabilidade social e no desenvolvimento das comunidades locais. Os gêmeos, agora com 12 anos, são fluentes em coreano e sonham em conhecer a terra natal do pai que escolheram. Dae-jung promete que em breve farão essa viagem, mas sempre deixando claro que o lar deles é ali, naquela casa em Casa Amarela,
naquela cidade que o ensinou o verdadeiro significado de família. Larissa trabalha agora na própria empresa, coordenando os programas de responsabilidade social que se tornaram uma marca registrada de suas operações. Ela usa a sensibilidade para entender as necessidades da comunidade, combinada com o conhecimento empresarial que Daijung compartilha com ela, para criar projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Nas noites de domingo, eles se reúnem no quintal para o churrasco semanal que se tornou tradição. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho, todos são bem-vindos. É nessas ocasiões que Daijung se lembra do homem solitário que chegou ao Brasil 3 anos antes, incapaz de se conectar com qualquer pessoa, focado apenas no sucesso profissional. Hoje, enquanto observa os filhos brincando com as outras crianças do bairro, enquanto Larissa distribui beijinhos no rosto de cada convidado que chega, ele sabe que fez a escolha certa. Trocou uma vida de aparente sucesso por uma vida de verdadeira felicidade. E sempre que alguém pergunta sobre sua decisão radical de deixar tudo para trás, ele responde com uma frase que aprendeu com a mulher que mudou sua vida. Brasileiro não faz o que não quer fazer. A transformação de Daijung é completa, mas não apaga suas origens. Ele permanece coreano em muitos aspectos, mantém tradições de sua cultura natal, ensina aos filhos sobre sua herança ancestral. Mas agora, essas características se misturam harmoniosamente com o calor brasileiro, criando uma identidade única, que é simultaneamente oriental e nordestina. Quando recebe ligações ocasionais de antigos colegas de Seul, perguntando se não sente falta da vida anterior, Daijung olha ao redor de sua casa cheia de vida, de sua família escolhida, de sua comunidade que o abraçou como filho, e responde, sempre em português: saudade eu sinto do Brasil toda vez que preciso viajar a trabalho. Aqui é minha casa. A história do milionário coreano, que ninguém entendia até que a camareira falou com ele em coreano, se tornou lenda no Hotel Continental. Novos funcionários ouvem o relato de como um encontro casual entre dois mundos aparentemente incompatíveis pode resultar em uma transformação que vai muito além do amor romântico. É a prova de que, às vezes, bastam algumas palavras faladas na língua do coração para derrubar todas as barreiras que construímos ao nosso redor. E todas as noites, antes de dormir, Daijung agradece em silêncio por aquela manhã de chuva em Recife, quando uma camareira de sorriso luminoso teve a coragem de dizer "Annyeonghaseyo" para um estrangeiro perdido. Foi o primeiro passo de uma jornada que o levou de volta para casa, uma casa que ele não sabia que estava procurando, até encontrá-la nos braços de uma família brasileira que o amou antes mesmo de conhecer seu nome.